Beleza, pessoal, estamos gravando aqui nossa aula direcionada para ciências da religião. Nas aulas anteriores, na última aula, né, nós falamos sobre a alteridade, a ética da alteridade, né? E mandei para vocês também alguns materiais de apoio, materiais para vocês ampliarem a visão de vocês e se aprofundarem no tema sobre alteridade, sobre a ética da alteridade, os autores, né, principais. E eu sempre mencionei, né, em algumas vezes eu já mencionei para vocês, um artigo que foi recentemente publicado meu, de uma revista de teologia, que eu falo sobre o uso da nebulosa matriz, uma aguinha aqui, da nebulosa matriz do imaginário religioso brasileiro para a construção da intolerância religiosa. Só um minutinho. Aquela água de ler, né? Não tem segredo. Eu vi que eu ia começar a tossir agora. Quer dizer que eu devo estar com alguma alergia. É do tempo, sei lá, é do nariz, é de tudo. Então, o material base para essa aula é basicamente o artigo que eu publiquei em parceria com a minha orientadora, né, do mestrado. Deixa eu até colocar aqui, peraí. Eu já mandei esse link para vocês, mas vou mandar aqui também, se vocês quiserem baixar, acompanhar. Não vai ser só em cima dele, né? Vai ter mais conteúdo, mas a minha ideia é que nós possamos dialogar dentro desse assunto, né? A ideia, então, principal é explorar o imaginário religioso brasileiro e como ele contribui para a intolerância religiosa. Não o imaginário, mas o uso desse imaginário religioso, né? A gente vai tentar compreender criticamente a ideia de matriz, nebulosa matriz, como ela é mobilizada para justificar exclusões e refletir sobre possíveis caminhos na promoção da alteridade e do respeito à diversidade. Não sei se tem alguém de teologia aqui também, ou de ciências sociais, mas a ideia também é legal para esses cursos, né? Para teologia também, porque em teologia a gente costuma olhar muito para dentro, né? Para as nossas justificativas, o que eu acredito, porque a minha igreja fala, a minha religião diz, né? O meu pastor falou, a minha Bíblia diz, e às vezes isso acaba se tornando uma justificativa, um fundamento para exclusões, para ações de intolerância religiosa, e às vezes o uso até de conceitos que não são necessariamente. Vocês estão ouvindo algum ruído aqui no fundo, enquanto eu falo? Digam aí, por gentileza. Ou de vozes, alguma coisa assim. Não, professor. Aqui pra mim tá perfeito. Beleza. Se você está ouvindo é na televisão, né? Então, se tivesse, você saberia. Não. Tô ouvindo no celular mesmo. Ah, tá. Só tá minha cara lá. Isso. Beleza, pessoal. Ué, quem mandou aqui? Peraí. Que susto. Ah, o nome da pessoa no WhatsApp é coisa ruim. Eu falei, coisa ruim, me mandou mensagem. Que susto. Alguém de ciências sociais. Vou fechar aqui o grupo do WhatsApp para não ter nenhuma interferência. Então, como eu diria, né? A gente olha muito para dentro e acaba que a gente acaba até utilizando pontos de vistas diferentes do nosso, não utilizando ou demonizando, né? Pontos de vistas diferentes do nosso. Eu não estou falando só pontos de vista a respeito da vida, a respeito da Bíblia, porque na Bíblia tem muito mesmo, né? Se tivesse só uma forma de interpretar a Bíblia, só tinha uma igreja. Mas tem muitas por aí. Se tivesse só uma forma de enxergar o sagrado, só tinha uma religião.
Mas às vezes nós olhamos para a forma como o outro, a outra pessoa, interpreta a vida, interpreta o sagrado, e não como um olhar de quem está curioso, de quem quer aprender, de quem quer entender o que o outro pensa, mas majoritariamente para se valer, para criar um inimigo, criar um outro a ser combatido, entende? Então é importante não só para a ciência da religião, que a maioria, a princípio, né, hoje é a ciência da religião, não só para nós de ciência da religião, mas para a teologia também, tá? Por isso estamos cá nós, e é legal também que estejam outros, né? Bom, dado essa nossa breve introdução sobre o tema, o que é, só para a gente retomar, caso alguém aqui não tenha vindo em alguma das outras aulas, eu vou passar brevemente sobre as nossas matrizes, né? A gente já sabe que o Brasil ele é reconhecido por essa rica diversidade religiosa. Nós temos pelo menos 4 matrizes, né? Nós falamos aqui de 3 matrizes iniciais, nós teríamos o budismo também. Existem outros autores que alocam o budismo como quarta matriz e não o espiritismo. No nosso caso, nós utilizamos do... só um minutinho, Paulo. Nós colocamos o espiritismo como a quarta matriz religiosa nessa ordem de chegada, por assim dizer. Então, seria indígena, cristã, né, no catolicismo, no catolicismo, primeiramente, as religiões de matriz africana e, enfim, o espiritismo, digamos, em ordem de chegada. Claro que poderíamos colocar também depois as religiões evangélicas, etc., mas se a gente alocar o cristianismo na segunda matriz ali, já cobrimos. Fala, Paulo. Boa noite, professor. Primeiramente, perdão interromper o senhor aí no início da aula, mas é uma grande dúvida minha. O senhor citou supostamente 4 religiões que seriam a base da teologia brasileira, certo? Certo. E dentro dessas 4, o senhor mencionou o budismo. Alguns outros, sim, pode falar. Eu, assim, estou pedindo a opinião sinceramente do senhor, porque como o senhor vive em um estado, cada um aqui vive num estado, acaba que todos nós não temos o pleno conhecimento do que está sendo pregado aqui no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, a gente não, os budistas, quando eu digo a gente é porque eu sou budista, né? Nós não temos a menor visibilidade na zona oeste do Rio de Janeiro sobre o budismo. Aqui nós temos mais de 5 religiões que são esmagadoramente mais profundas que o budismo. E quando você fala, por exemplo, eu quando saio com o meu japamala na rua, o senhor sabe o que é um japamala? Talvez não. Já tá malo? Não entendi, talvez não tenha entendido. Japamala. Não. Mala em que Então, sentido? o japamala, Isso quer ele dizer é o é o colar rosário. sagrado do Isso. budismo, é como se fosse o terço do budismo, Aham. certo? E toda vez que eu saio com meu japamala pra rua, as pessoas me confundem com religiões de matrizes africanas. Eu, mais uma vez, estou ressaltando que aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu não, nunca via. O único estado que eu viajei para fora do Rio de Janeiro foi Foz do Iguaçu, o que também não acrescenta muito no budismo. Então, assim, eu queria perguntar para o senhor qual fonte, se tiver algum autor, algum livro, aonde o senhor tirou que o budismo é uma das 3 ou 4 religiões mais influentes, entre aspas, aqui do Brasil. Ah, tá, legal. Então, o que eu disse
O que eu disse foi assim, que alguns autores alocam o budismo como a quarta religião, quarta matriz. Eu uso como base. Deixa eu tirar o efeitinho aqui para vocês verem. Perdão, professor. O senhor consegue colocar no nosso grupo ou no meu privado, com todo respeito, se não puder, a gente Consigo, dá um jeito. consigo. Eu uso como base esse livro aqui, José José Bittencourt Bittencourt Filho, Filho. Matriz Religiosa Brasileira, Reconfigurações e Mudança Social. Ele fala dessa matriz, que matriz é uma ideia de, não de matrix, né? Mas de uma origem, de uma... Originalidade. digamos assim, quais foram as primeiras religiões no Brasil? Como se fosse isso. Então, ele aloca o espiritismo, entendeu? Ele vai, aqui no texto dele, ele vai até a Umbanda, certo? Ele fala um pouco sobre o espiritismo, mas ele vai até a Umbanda. Outros autores, outros pesquisadores de ciência da religião, ao invés de colocar, por exemplo, o espiritismo, eles vão colocar indígenas, matriz africana, cristianismo e daí o budismo, entendeu? Mas daí seriam, digamos, na contemporaneidade, quais são as matrizes religiosas. Mas daí matriz já não é matriz, né? Matriz é assim, é a gênese, da onde surgiu, quais são as origens da espiritualidade brasileira. As origens estão lá atrás, né? Os japoneses, os orientais, os indianos, chineses, etc., eles vieram para o Brasil mais adiante, já lá para o século XIX, né? Século XVIII, XIX, salvo engano. Então, por isso, eu não diria que é uma matriz, em termos de dizer que o budismo, ele está hoje dentro, o budismo está na Globo. Monja Coen está direto por aí. É mais fácil você ver a Monja Coen, que é, claro, a gente sabe, né, de budismos, né, são diferentes perspectivas também. Mas a Monja Coen, ela tem fala na Globo. Ah, mas eu nem tenho, eu coloquei uma televisão hoje aqui nessa casa. Tava sem televisão. E a televisão é para quê? Para minha filha assistir desenho, assistir filme. Televisão aberta eu nem uso, mas a gente fala a Globo como esse mainstream, né, com essa influência midiática ainda. Mas para dizer o seguinte, quem tem fala hoje no Brasil? Quem tem o poder do microfone, da câmera, quem está aí na telinha, seja no smartphone, no computador, etc. Hoje em dia, quem teve sempre visibilidade desde a década de 70, quando começou a utilizar os meios de comunicação, foram os evangélicos. Depois veio a Igreja Católica, com a missa do padre Marcelo João Paulo. Rossi. Ah, Não, padre Marcelo, Marcelo Rossi? isso, a gente vem com Marcelo Rossi ali, assim, mais midiático, entendeu? Entendi. Transmitido. Aí depois começam a ter os canais, as igrejas evangélicas passam de comprar horário em rádio, para comprar uma rádio, comprar um horário na televisão, para comprar um canal, né? Depois ainda, que, por exemplo, você não vê um canal de televisão, pelo menos na minha região, aqui no Paraná, Minas Gerais, não cheguei a ver. Talvez vocês me sinalizem aí. Mas tem algum canal de televisão umbandista no Brasil? Não tem, professor. Aqui no Rio de Janeiro não tem. Tanto, só para acrescentar, sem querer tomar muito tempo do senhor, eu vou desligar o microfone já já. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, que é a área que eu posso falar, nós não temos, eu já falei isso para o senhor uma vez, mas nós não temos a menor visibilidade budista. Como o senhor mesmo disse, existem vários budismos, como toda religião tem suas vertentes.
aqui no Rio de Janeiro, até hoje, para o senhor ter noção, Buda, a minha própria família faz isso comigo, minha família é cristã, certo? Eu sou o único budista da minha família. E para minha família, eles acreditam que eu tenho fé num Buda Deus. E o senhor, como teólogo, cientista da religião, sabe que Buda nunca foi um Deus, foi só um homem que deixou um caminho pra gente. Isso significa o quê? Que as pessoas não têm a menor ideia do que significa o budismo aqui no Brasil. Eu Exato. até, eu Mas até cheguei. o ponto que eu vou chegar, desculpa te cortar, é Não? justamente, acho que já cabe bem para nós entrarmos para o segundo slide, que é essas nossas experiências, situações de intolerância, notícias. Aí o Paulo já compartilhou algumas vezes também sobre essa situação que ele tem vivido na casa dele, né? E deixa eu ver aqui, é a Andressa que é espírita? Puxa, agora não me recordo, hein? Alguém falou na Poxa, última aula que era o, espírita. perdão, mas Ela é espírita. Quem? A Andressa. A Andressa, né? A Andressa é espírita. Andressa. Então, aqui O... no Rio de Janeiro, o espiritismo ele tem uma grande influência religiosa. Paulo, desculpa só eu te cortar um minutinho, só para a gente fundamentar aqui, e daí eu quero abrir para os outros colegas também. Show de bola. Assim, só para eu fechar vamos dizer, a gavetinha anterior. Quem tem poder, porque o cristianismo sofre intolerância? Bom, a gente precisa entender da onde que vem essa intolerância. Quem é intolerante com o outro? Normalmente é quem está com uma posição de influência, de poder, uma posição de dominação, por assim dizer, sobre a outra pessoa. Então, suponhamos que o meu patrão seja da religião umbandista, por exemplo. Faz de conta que o meu patrão é umbandista. E daí ele começa a me cercear no trabalho, começa a ter algumas ações que me ofendam ou que me deixem em situação de exclusão e favoreça outras pessoas da fé dele. Nesse caso, ele está, né, quando ele me ofende, quando ele faz alguns posicionamentos que ofendem, digamos, a minha fé, etc., minhas práticas e tal, ele está tendo movimentos de intolerância contra mim. Quando há movimentos de violência também. Mas o que eu estava dizendo era, quando nós vemos algumas religiões procurando espaço na mídia, seja na internet, na televisão, rádio, etc., nós percebemos que algum movimento está acontecendo. Em Maringá, nós temos a religião Seishonoye, não sei se vocês conhecem, ou qualquer dia a gente pode trazer no LER alguém da Seishonoye para falar a respeito, mas é uma religião que, de certa forma, ela faz uma certa mescla do cristianismo com algumas interpretações orientais do cristianismo. Ela é uma religião oriental, no sentido, por exemplo, para dizer, ela é igual ao budismo? Não. Ela é igual ao shintoísmo? Não. Entende? Ela nasceu dessa interpretação. Mas, assim, quem tem mais destaque costuma se posicionar em lugares de importância, e algumas situações fazem com que as outras pessoas que não têm os mesmos acessos, que não têm os mesmos destaques, não têm o mesmo poder, essa acho que é a palavra mais ideal. Outras religiões, outras crenças que não têm o mesmo poder, seja de espaço, comunicação, grana, acabam sendo invisibilizadas. E daí nasce a intolerância. Por que nasce? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas a gente já falou, por exemplo, na aula anterior, né, quando a gente falou
foi na aula anterior que a gente falou sobre aquela menina que foi apedrejada, foi, né? A gente Se falou eu não sobre, me engano, foi sim, professor. certo. Então, a gente falou sobre aquela menina candomblessista, né? Não, ela quem recebeu a pedrada, mas tinha mais gente com ela, né? Então, é uma religião de matriz africana. Outro ainda, é possível você pesquisar na internet, já tem uma historiadora, acho que é uma historiadora, que ela fez uma pesquisa sobre como, sobre os narco-evangélicos, né? Eita, mas gente, que bom. Ela fez uma pesquisa sobre como alguns líderes, alguns donos de morro, né, se posicionam de uma certa forma a dizer: nós não aceitamos religiões que não sejam cristãs, né? Deixa eu encontrar aqui, tem acho que é o nome do morro lá, favela, não é favela, comunidade de Israel, alguma coisa assim. Fala aí, Paulo, você que vai saber o nome, hein? Complexo de Israel? Repete para mim, por favor, professor. Será que é comunidade de Israel, complexo de Israel, alguma coisa assim? Relacionado ao quê? Perdão. Tem um traficante no Rio de Janeiro que ele mudou o nome da comunidade. Ah, tá. Peraí. Não precisa nem completar, vamos lá? Eu vou falar o básico para o senhor sobre como funciona o Rio de Janeiro. Sem tomar muito tempo, Seja breve. sem tomar muito tempo do senhor. O que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, a maior parte do Rio de Janeiro é constituída por comunidades, certo? E cada uma dessas comunidades, ela desse, por algum motivo, não sei falar qual o motivo, infelizmente, porque eu não faço parte de nenhuma facção do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro, os traficantes, eles preferiram aderir nomes de outros países. Vou dar exemplos rápidos para deixar o senhor terminar de falar. Aqui, por exemplo, nós temos favelas, comunidades que se chamam Espanha, que se chamam, Portugal, Borússia. Cada comunidade acabou aderindo o nome de um país europeu, certo? Baseado no mínimo da história do mundo para dizer quem venceu. Certo. Tanto que Deixa aqui a gente. só cortar você enquanto isso. É uma notícia aqui de 2023, mas que vai falar um pouco sobre isso. Esse termo narcopentecostalismo. Aí eu vou conectar com o que eu queria dizer. Eu vou multar a gente aí, tá bom? É mesmo? Que bom que o Ney conseguiu vir, que bom que vocês estão conseguindo chegar por aqui. Deixa eu só... Muta, professor. Tá atrapalhando. Bom, foi para dizer o seguinte. Por que eu cheguei nesse tema? Para mostrar a vocês esse ambiente, né? Essa ideia. Narcopentecostalismo. Traficantes evangélicos, que já é para ser um pouco complexo, né? Aí estão deixando o rabo. Só vamos tomar Professor, cuidado ele com o não microfone. tá multado ainda. Então, eu acho que é isso aí. Só vão tomar cuidado com o microfone aí, que fica gravado, né? Fica público. Só para não vazar áudio. Então, só desativei aqui os microfones de vocês, aí eu vou pedir para vocês levantarem a mãozinha quando for o caso ou chegar no chat, tá? Só para a gente avançar nesse ponto. Mas eles usam a religião na briga por território no Rio de Janeiro. Vai dizer, o cara não é evangélico de verdade. Aí a gente está fazendo juízo de valor, que talvez para ele é, né? Enfim, mas para dizer que há esse uso nós temos esse uso da religião nós temos o uso da religião para os traficantes, né, lá, ó. A facção se denomina Tropa de Arão, uma figura cristã, irmão de Moisés, né?
Estrela de Davi está espalhado pelos muros e bandeiras na entrada das favelas. Está até em um neon no alto da caixa d'água da comunidade Cidade Alta. Aí, ó. Comunidade Cidade Alta. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos já essa mistura, né? O território foi batizado segundo a polícia de complexo de Israel pelo chefe da tropa, uma referência à terra prometida para o povo de Deus na Bíblia. Eu vou colar aqui para vocês lerem depois, que o nosso foco não é esse... tem outra matéria da Folha de São Paulo, né? 2024, daí já vou colar no chat aqui o link da matéria para vocês lerem depois. Ciências de valor. Ciências de valor. Bom, vou voltar para a nossa apresentação. Tá. Então a gente começou a falar sobre essas matrizes religiosas, dissemos, né, falamos sobre essa diversidade religiosa, etc., e as situações de intolerância. Por exemplo, em algum desses complexos, foi mandado o recado para os próprios traficantes, né, utilizaram-se ali dos seus meios, das suas habilidades, né, e poderio para quebrar, expulsar pessoal de terreiro, certo? Então, é uma ação de intolerância religiosa também. Outras ainda, o pastor que chutou a santa ao vivo, isso daí foi bem marcante, né? Foi noticiado, aí depois teve o caso que esse pastor ele foi hospitalizado, aconteceu alguma coisa, e a princípio uma mulher negra visitou ele e cuidou dele, etc e tal. Daí quando ele perguntou, parece que não tinha nenhuma enfermeira com aquela descrição, nenhuma médica com aquela descrição. Aí aconteceu, não aconteceu, não é papel meu. Mas fica esse ponto também, né? Que não acontece apenas intolerância religiosa contra pessoas de matriz africana, mas também entre católicos e evangélicos, entre evangélicos e espíritas. Também temos espiritualistas, né? Pessoas que têm uma espiritualidade um pouco mais mista, que digamos, fruto, né, da contemporaneidade. Eu acho legal quando a gente faz as leituras, né, de diversas religiões e percebe as possibilidades. Mas também há esse caminho. Vocês devem ter tido a disciplina de antropologia da religião, né, antropologia cultural. E no material de antropologia cultural, acho que é antropologia cultural, uma coisa assim, ou antropologia da cultura, eles dizem que a intolerância religiosa ela surge principalmente a partir da ortodoxia daquela religião, ou pior ainda, né? Não é nem ortodoxia o termo, que ortodoxia é uma forma bonita de falar fundamentalismo. A intolerância religiosa, segundo o autor do material de antropologia cultural, né? Ele diz que a intolerância religiosa ela surge principalmente a partir do fundamentalismo religioso. E daí, quando a gente vê o que é o fundamentalismo, é quando eu dou base para as minhas ações fundamentado naquilo que eu creio. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é parte do fundamentalismo também, até um termo que foi cunhado nos Estados Unidos, e eu vou já ir mais adiante para a gente sair um pouco desses casos, né? Foi cunhado nos Estados Unidos e tem um livro mesmo, Fundamentalismo, né, daí em inglês, que ele fala sobre essa interpretação literal da Bíblia, aceite completo de tudo que está ali como palavra de Deus, como, né, quase que psicografado
pelos autores, né? O Espírito Santo psicografou ali, né? Na mão dos autores da Bíblia, etc. E o fundamentalismo religioso, ele vem dessas bases. Fala, Paulo, para a gente ir para o próximo. Ah, parei. Peraí que tem que liberar os microfones. Fala, Paulo. Professor, eu não quero tomar muito tempo da sua aula, não. Então, se você preferir, pode continuar o seu conteúdo e depois que você desligar a live, eu tiro minhas dúvidas com você, pode ser? Assim, se ela for a respeito do que a gente está falando, você manda. Se É, é, for... é a respeito, é a respeito. O que acontece? A aula começou falando sobre o budismo e outras religiões, Umbanda e tudo mais. Mas aqui no Brasil, o colonialismo, todo o nosso processo de escravidão, de lei áurea, tudo isso partiu perante a Igreja Católica, certo? Principalmente. Principalmente, perfeitamente, não foi unicamente. Perfeito, obrigado. Principalmente porque agora a gente vai olhar esse contexto histórico-social. Obrigado, Paulo, por trazer a ideia do colonialismo, porque a gente já falou sobre colonialismo, colonialidade aqui, então nós temos esse background também. Gosto bastante quando vem de vocês alguns assuntos que a gente já comentou. Isso para mim mostra que nós estamos chegando na construção do conhecimento, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que quem tá aqui uma hora dessa no Dia dos Namorados não tá de brincadeira. A gente tava poder crescer, certo? Muito bem lembrado. Talvez Então, seja por isso que minha esposa está brava comigo. pode ser. Aí depois da aula, o senhor leva uma barra de chocolate para ela, um buquê de rosas e tá tranquilo. Mas, mas enfim, vamos lá. Ó, O que acontece, cara? Como o senhor falou sobre o budismo no início da aula, o senhor já comentou comigo em outras aulas que a região em que o senhor vive, ela tem uma breve facilidade em ter contato com o budismo. não E- necessariamente. Nós temos, em Maringá, nós temos um asilo, que é asilo Hokage. Não é Hokage, que Hokage é coisa do Naruto. Mas tem um asilo, Pois. Aí, de Naruto eu entendo muito. Se tu quiser falar sobre isso, eu dou uma aula aqui. mas tem um asilo voltado porque teve uma grande migração, né, de japoneses para cá. Inclusive a E- princesa do Japão estava aqui, cara. E Perfeito, a, perfeito. e a É, professora Luísa daqui do UniCV, Luísa Hamashita, acho que eu posso ter errado o sobrenome dela. Ela é uma das fundadoras do UniCV. Ela é responsável pelo setor de extensão aqui da instituição, uma professora que, assim, tem uma carreira acadêmica excelente, e ela estava do lado da princesa do Japão, cara, olha só, que acho que ela deve representar alguma comunidade, né, aqui na região. Então nós temos a ASEMA, que é uma associação grande de pessoas, né, de japoneses, etc. Temos pelo menos 3 templos, né, talvez de budismos diferentes, por assim dizer, de religiões são. diferentes. Desculpa, professor, mas provavelmente são exatamente 3 templos. É que, digamos assim, nas placas são distintos, né? Nós temos o Parque do Japão, que tem bastante coisa, então, assim, nós temos uma certa facilidade, mas o que eu disse aulas atrás é que é mais fácil eu meio que aceitar a filosofia de vida oriental Perfeito. do que conceitos, religiões, etc., africanos, por assim dizer. E Perfeito. quando eu vou falar, por exemplo, em Meio Oriente, né, Oriente Médio ali, as religiões já do Islã, etc., aí já tenho mais receio ainda por
causa de extremismos, né? Aí, novamente, Hum. fundamentalismos. Mas só para a gente voltar aqui, Perfeitamente. O senhor prefere que eu continue falando ou quer que o senhor continue falando e depois eu complemente? você pode aguardar aí para o final da aula, porque daí a gente consegue avançar aqui, senão eu vou, a gente Tá, show. passa o Não, tempo e eu não consigo alcançar. para mim ter o mínimo da visibilidade para mim é o suficiente. Se o senhor quiser continuar, eu estou mutando meu microfone agora, o senhor continua aí. E se o senhor quiser, professor, depois que a aula for encerrada, parar de ser gravada, eu posso conversar um pouco com o senhor sobre isso, até por perspectivas próprias, para o próprio bem do meu grupo, para o nosso trabalho. Eu acredito que eu tenho algumas coisas a acrescentar. Então, eu vou mutar meu microfone aqui, eu vou deixar o senhor continuar a sua aula. Eu vou abaixar a minha mão e levantar várias vezes, mas eu vou dar preferência para o fim da aula. Só me dá uma resposta aqui, professor. O fim da aula, ela tem que horário? Então, eu tinha programado o fim lá para as 9, mas eu estou no terceiro slide. Tá, então Então, vamos calcular na boa, aqui entre 9h20 e 9h30, pode ser? acho que vai ser por aí. Aí, Perfeito. mas eu quero te ouvir sim. Então, assim, no meio, quando eu pedir as interações ali, eu gosto que vocês participem, tá? Tem algumas aulas que Não, são mais quietonas, cara. Eu falo, puxa vida, cadê aquele meu povo não, da religião? para mim, professor, para mim tá perfeito. Eu vou escutar tudo que o senhor é meu mestre, cara. Eu entendo muito bem de hierarquia. Que Eu fui isso? fuzileiro naval 3 vezes, então assim, eu entendo um pouco de hierarquia. Eu vou deixar o senhor concluir a sua aula e caso o senhor se sinta à vontade e interessado, no fim da aula, depois que o senhor terminar a gravação, o senhor chega para mim e fala, Paulo, pode falar. Vamos combinar? Beleza, então, a gente deixa as dúvidas maiores ali para o final da aula, certo? Perfeito. Obrigadão. Bom, o que eu ia dizendo é do nosso contexto histórico-social. O Paulo muito bem falou sobre essa questão colonial, sobre a, a, o principal agente, né, de dominação no sentido religioso no Brasil foi inicialmente a Igreja Católica. Utilizava-se da religião para a domesticação do índio, né? Mas hoje nós temos essa diversidade, mas quem sofre principalmente a questão da intolerância religiosa, até pelo número, né? E por causa disso que a gente comentou, que talvez tocaria na questão de racismo religioso, seria as religiões de matriz africana. Não sei se vocês viram, mas saiu o censo 2022 e saiu o resultadozinho da saiu o resultadozinho do censo religioso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Censo religioso 2022. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguisse em PDF, ia ser maravilhoso. Ah, que beleza. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu ver se está mostrando. Tá. Então, olha lá, recenseamento, né? Resultado do IBGE. O que nós tivemos aqui? Deixa eu aumentar. Beleza. Olha só. Azul, catolicismo, laranja, evangélico, amarelo, espírita, verde, candomblé, umbanda, esse azul clarinho outras e verdes mais escuros sem religião. Aí eles têm os dados desde 1872. Os dados de 2022, olha como cresceu, como cresceram os evangélicos, os espíritas quase que retornaram, né, a um percentual de 1950, 60, mas os sem religião aumentaram, né? As outras também aumentaram. Então, digamos assim, o catolicismo perdeu, galera. Os evangélicos, a estimativa é que chegasse a 40% em 2022. Então, os evangélicos cresceram, mas cresceram menos, tá?
E olha a diferença, né, desses gráficozinhos, certo? Aí, grandes grupos de região, né? Grupo Umbanda e Candomblé compreende bem também outras religiões afro-brasileiras, outras religiosidades, compreende também declarações de multirreligiosidades, declarações de religiosidade mal definidas, mais, lá, as diferenças, né? 2010 em azul, 2022 em laranja, né? Igreja Católica Apostólica Romana caiu ali uns quase 10%. Os evangélicos cresceram uma média de quase 5%. Espíritas diminuiu, cara. Os espíritas diminuíram, né? Umbanda cresceu. Talvez teve um trânsito de católicos e espíritas para o candomblé, não sei. Tradições indígenas cresceu um pouquinho, outras religiosidades cresceu, dobrou, né? O dado praticamente. Sem religião cresceu bastante. Não sabe sem declaração também aumentou um pouquinho. Olha lá o que eles apontaram maior, né? Redução de 8,3 pontos percentuais dos católicos, comparando ali com 2010. O Ney, deixa eu liberar o Ney aqui. Peraí. Fala, Ney. Ney levantou a mão, baixou a mão. Acho que ele deve ter apertado por engano, né? Beleza, vou voltar aqui, pessoal. Qualquer coisa, vocês levantem a mão novamente. Evangélicos teve aumento de 5 pontos, passando de 21,7 para 26,9. Os espíritos em declínio, aumento nas proporções de Umbanda e Candomblé, 1% de aumento, e aumento também dos sem religião. Aí aqui outras distribuições, né, religião, por regiões. Vou mandar esse link para vocês. É bacana, né, para a gente que estuda ciência da religião, religiões. Jonathan, de acordo com a espiritualidade, vai aumentar esse número de pessoas sem crença. Exatamente. Olha lá, Brasil, proporção da população de 10 anos ou mais de idade em religião declarada católica, apostólica romana. Ah, tá, daí quantidade, né, por pessoas, enfim. Só para dizer que nós tivemos esse censo já declarado. E daí, para voltar no nosso slidezinho aqui, nós temos a diversidade, mas também houve um crescimento nas denúncias por intolerância. E se falar, não, isso daí é por causa do posicionamento do governo A ou B que nós tivemos aí no pleito passado, né? Nós tivemos nos anos anteriores. Não necessariamente. Os dados indicam que em 2022 também o dadozinho explodiu, né? 2022 já era outro governo. Então, precisa considerar isso também, né? Desafios de persistência, né? A Constituição garante a liberdade religiosa, mas a exclusão persiste. Através de agressões verbais, físicas, destruições de espaços sagrados, como a gente já comentou. Aí sobre a nebulosa do imaginário religioso. Bom, a gente está numa época fria, o Fabrício, acho que foi o Fabrício que falou que lá deu menos, com a sensação térmica de menos 14 graus. Olha aí, socorro. Eu tô com tô sem blusa aqui, porque eu tô fechado, então. Mas de manhã tava uma neblina. E o sentido da palavra nebuloso é justamente isso. Imagina que você está diante de uma neblina. O que é a neblina, né? É essa camada espessa que você não consegue enxergar através dela. Deixa eu só ouvir uma. Então nós temos
essa camada espessa que não se enxerga através dela, mas você sabe que tem uma coisa ali. É um, digamos, um conglomerado de partículas, um conglomerado de umidade. Nada mais é do que água que está nesse estado. E a nebulosa do imaginário religioso é quando você pega toda essa nuvem, todo esse véu da ignorância. Quando a gente pega toda essa nuvem, essas informações, imagina um banco de dados não organizado. Seria a nebulosa. Uma nuvem de palavras seria a nebulosa. Então, nós temos diversos conceitos de espiritualidade, certo? Não organizados. Nós temos aqui um conceito sobre vida eterna. Nós temos um outro conceito sobre vida após a morte. Temos um outro conceito aí entrando, por exemplo, no imaginário religioso brasileiro, já com mais pertinência das religiões de matriz africana. O que é um orixá? O que esse orixá faz? O que ele deixa de fazer? O que ele gosta? O que ele não gosta? Quais são os elementos que representam tal orixá? Como agradar esse orixá? Por que as pessoas morrem? Aí você imagina fazer uma pesquisa acadêmica de o que acontece com as pessoas após a morte e trazer a perspectiva do cristianismo, a perspectiva do budismo, do espiritismo e quem mais? E do candomblé, ou da Umbanda, ou enfim, trazer a perspectiva de vida após a morte para essas 4 matrizes. Olha que bacana que seria, né? Óticas claramente são personificações da natureza sobre os elementos mundanos. Interessante. Então, a nebulosa seria isso. Nós temos um banco de dados não organizados, mas que está ali. Uma nuvem de palavras, uma nuvem de conceitos sobre espiritualidade, sobre religião, sobre significações da vida, e a partir daí, algumas pessoas fazem o uso dessas. Algumas pessoas fazem o uso dessas. Eu vou até tirar aqui o slide para a gente tentar ser um pouco mais rápido. Algumas pessoas fazem o uso desses conceitos, dessas matrizes, dessa nebulosa, para dizer assim, para fazer intolerância, para estigmatizar o outro, né? Olha só, entramos na idade das trevas aqui. Pronto, voltou a luz. Daí o que acontece? Eu tenho lá, eu preciso construir uma ideia de um outro, de um inimigo. Como que eu construo esse outro? A partir de informações que eu tenho ou não. Eu, por exemplo, já estive em um terreiro. Quem fez bastante isso no Brasil, segundo a nossa pesquisa, o nosso artigo ali, inicialmente foi a Igreja Universal do Reino de Deus, através da pessoa do Edir Macedo. E está documentado no livro Caboclos e Orixás, de autoria dele, autoria do Edir Macedo. Então, você considera que ele foi um cara vindo de essas outras matrizes, teve experiência em terreiro, teve experiência em religiões católicas, e agora ele faz uso desses conceitos, ele fala, peraí, agora eu tenho que construir um outro a ser combatido, certo? Uma coisa é, eu não acredito no que o fulano acredita por causa disso e daquilo. Outra coisa é, eu não acredito no que ele acredita, mas ele é do mal, por quê? Veja só, essa informação, coloca aqui a informação, entendeu? Olha só, a informação sobre a espiritualidade dele. Olha, a pessoa que faz esse tipo de sacrifícios, daí começa a tecer os argumentos, né? A pessoa que faz esses... Então, não tem mérito como teólogo. Pior que tem, cara.
Olha o tamanho da igreja que o cara fez, olha o tanto de gente que ele influencia. Então, bom ou ruim, o cara tem a sua teologia. E a teologia dele funciona no espaço dele. Porque ele faz... Ai, o Guto. Não atrai por quê, né? Porque ele faz o uso desse imaginário religioso, principalmente das religiões de matriz africana, para construir esse inimigo. Aí ele pega até os símbolos, pega a liturgia, pega no passado você via o pastor, o bispo, etc., a pessoa lá, o sacerdote, vestido de branco. Por quê? Porque ele está dizendo que ele também é um sacerdote espiritual, um sacerdote do mundo espiritual. A ideia é justamente conversar com essa espiritualidade, com esse imaginário religioso brasileiro e dizer assim, essas religiões são do mal, são do demônio, e eu sou do bem. Eu sei ler os códigos daquela religião e, através da minha sabedoria, da minha espiritualidade, da minha fé, eu sei desfazer o mal que aquela pessoa daquela religião fez para você, né? Então, existe essa percepção. Então, nosso artigo ele tem essa fundamentação inicial, que existe a intolerância, que tem a questão da colonialidade e que setores do neopentecostalismo e, às vezes, também do pentecostalismo brasileiro fazem uso desses conceitos para construir um outro. Por quê? Originalmente, você não vai ouvir na teologia cristã, na Bíblia, etc., falar sobre orixá, entende? Você não vai ouvir em um estudo sério sobre teologia cristã, teologia evangélica, católica, seja o que for, sobre o orixá tal, sobre Exu, sobre sei lá quem. Mas, para que eu construa a imagem de um outro a ser combatido, eu vou lá na religião do coleguinha, vou lá na religião do vizinho e pego o dele como do inimigo. Como quem diz assim, existe uma batalha pela mente, existe uma batalha pelo campo da espiritualidade, e o ser humano está aqui, ó. Uma hora ele está no campo de Deus, outra hora ele está no campo do diabo. Quando ele faz as coisas de Deus, do cristianismo, da minha igreja, ele está aqui. Quando ele começa a pender para o outro, ele está no barquinho do demônio, entendeu? Isso daí é uma vida dualística que originalmente não se propunha no cristianismo. Mas o ponto é dizer justamente esse, que há um uso dessas religiões, dessas matrizes, na construção do outro, na construção de um outro a ser combatido. E daí, por que, né, que as pessoas fazem isso? Justamente para criar esse estigma, essa estigmatização, associar as outras religiões ao mal, associar ao que é demoníaco. E o que acontece? Qual é o mal nisso, professor? Problema dele, que ele está falando as coisas na igreja dele. O problema é que a religião, como diz o Clifford Geertz, ela traz fundamentação, ela traz significado para as coisas da vida. A religião para os religiosos, né? Sei, enfim, eu sou ateu. Isso não faz sentido para mim. Tudo bem. Mas para os religiosos, a religião traz o significado. Por que eu estou em sofrimento? Pode ser que seja por isso, por aquilo outro. No Ler eu falei sobre isso. Por que é que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que é que eu não consigo prosperar? Olha, porque você não está fazendo isso ou aquilo. Da mesma forma que vai haver a legitimação, tornar legítimo discurso de ódio, políticas de exclusão, políticas de valorização de uma crença em detrimento da outra.
Vocês devem ter visto algumas leis alguns projetos de lei que saíram por aí, ou até mesmo, né, em algumas sessões legislativas em que há inicialmente a leitura de um texto de uma determinada religião. É uma coisa que não tem nada a ver com religião, mas eles botam religião na cara, na abertura, para dar fundamentação. E se eu coloco um texto de uma religião X no começo, qual a probabilidade de eu negar acesso, de eu legislar contra uma outra religião? Entende? Eu já estou mostrando que não há laicidade no Estado por essa parte. E outras ainda, se eu não me engano, foi aprovada em algum, não sei se foi a nível federal ou estadual, mas uma lei para a utilização da Bíblia como livro didático. E aí você pode imaginar o que pode surgir. Por quê? Foi aprovado como livro didático. Aí, ok, você tem que legislar a respeito, tem que normatizar, etc, etc. Mas significa dizer, por exemplo, que o professor de, sei lá, biologia, ele não vai mais falar só uma teoria científica sobre, por exemplo, não vai utilizar necessariamente o darwinismo, ou a teoria das espécies, teoria da evolução, mas agora ele pode também fundamentar com base na Bíblia, com base em uma narrativa, né, que não é histórica. Gênesis não é uma narrativa histórica. Enfim, precisa ser um texto melhor estudado. Em outro momento a gente pode pegar essas perspectivas outras, né, para desestigmatização também. Então, assim, olha como é que as coisas vão degringolando, né? A construção historiográfica teológica neopentecostal poderia ser comparada à Inquisição na Idade Média como afirmação da verdade? Então, Fabrício, a teologia neopentecostal você vai encontrar no livro do Ricardo Mariano, inicialmente, o termo neopentecostal. Na contemporaneidade, alguns não gostam de usar esse termo. No artigo eu usei. As pessoas que os teólogos, que os cientistas da religião classificam como neopentecostais, não se classificam como neopentecostais. Por isso que alguns estudiosos hoje têm dificuldade com o termo. Mas o neopentecostalismo seria ali teologia da prosperidade. Hoje em dia você já consegue ver teologia coach pelo meio, teologia de autoajuda, a ideia de troca, né? Deixa eu só ver o termo adequado em um dos livros que eu tenho, teologia da retribuição. Teologia da retribuição, e daí o neopentecostalismo, ele vai tentar ser prático. Vamos pegar assim, com todo respeito às religiões, como sempre a gente faz. Mas sabe o que algumas religiões de matriz africana pegaram determinados conceitos e tornaram aquilo mais prático? Olha, tem esse problema. Se você fizer isso daqui, resolve. O neopentecostalismo promete a mesma coisa. Você tem esse problema. Se você fizer isso daqui, resolve. Entende? Então, eu não diria inquisição, porque a inquisição era assim, era a proibição, né, do porque creem diferente. Eu acho que é pior que a Inquisição ela vinha a partir dos líderes da igreja, mas a partir da intolerância religiosa, principalmente dessas matrizes religiosas que a gente está falando agora, não está só na boca do pastor, do líder religioso, tá na irmãzinha, tá no vizinho, tá no comportamento no dia a dia, tá nas escolas. Daí vocês vão sair daqui licenciados, licenciadas, pronto para lidar com o aluno. E como é que eu vou dar uma aula sobre matriz religiosa africana se a diretora da minha escola é evangélica neopentecostal? Entendeu? Aí você tem que
fazer um caminho histórico, fazer um caminho conceitual, sempre com todo respeito, mas abordando as formas também como a gente faz aqui de vez em quando, né? Por exemplo, que a gente vai fazer nos 3 seminários, né? Como essa religião enxerga a ética e a alteridade. E aí, por fim, porque o pastor legitima, esse é o grande X da questão. A fala do religioso legitima a intolerância religiosa. Meu pastor disse que você é do capeta. Olha aí que legal. Então, eu posso vir aqui regaçar, quebrar sua correntinha, né? Tacar fogo nas suas coisas. Daí a gente tem essas diversas dificuldades, né? Dificuldade de convivência entre outros diferentes. Por quê? Essas tensões, né? Essa nebulosa que nós temos, essa construção do outro. Como é que a gente pode explicar isso? A gente pode tentar observar que, além de nós termos a necessidade, por que que o cara fez aquilo? Porque ele não só pregou o que a Bíblia dele falava. Ora, mas eu preciso considerar que existe uma questão mercadológica por trás daquilo. Quando eu falo que o seu orixá, o seu terreiro, etc., ele vai te levar para o inferno, que a sua vida ela está dessa ou daquela forma, porque você é daquela religião, ou porque alguém fez um trabalho para você, mas eu tenho a solução se você vier na minha igreja sexta-feira do descarrego, entendeu? Eu começo a construir um outro caminho. Isso é o quê? Uma análise sociológica disso, vocês vão encontrar conceitos disso em Pierre Bourdieu também, é uma questão mercadológica. O que é mercadológico, né? O que é uma questão mercadológica? Envolve marketing, venda de produto e concorrência. Concorrência. Aí talvez faria sentido que o Fabrício falou a ideia da Inquisição. Porque quando eu legitimo a minha fala, a minha editora, o meu discurso, a minha igreja, a minha dominação, a minha matriz religiosa como única verdadeira e as outras não, também é uma certa forma de deslegitimar o outro. E aí tem concorrência dentro do cristianismo, dentro dos pentecostalismos, e quando a gente abre o leque também. E aí, claro, né? Com respeito e também considerando que muitos fazem isso sem necessariamente querer o membro do outro, querer o fiel do outro, né? Mas é verdade que há esse trânsito entre uma religião e outra, a gente viu no censo que alguém perdeu para alguém ganhar, né? Houve uma mudança percentual grande entre essas religiões. Além de ter essa mudança grande, por quê? Porque católicos morreram e nasceram mais espíritas. Porque evangélicos não nasceram tantos evangélicos? Não. Porque alguém daqui foi para daqui. Alguém que bebia Pepsi passou a beber Coca-Cola. Entenderam? E aí há essa tensão. Porque quando eu perco o volume de pessoas, perco massa, eu perco influência, perco grana, entendeu? Além das questões ideológicas e teológicas que possam haver por trás. Vocês conseguem ver isso? Conseguem perceber isso? Giovanni Telles, graças a Lutero, né? Graças a Lutero. Paulo, enquanto eu olho os próximos slides aqui, para a gente já ir finalizando. Peraí, desculpa, deixa eu ativar vocês. Professor, na verdade eu tinha tudo isso que o senhor comentou, eu tinha muitos questionamentos. Só que foram tantos questionamentos e eu esperei, esse breve tempo que eu esperei, para mim foi o suficiente para esquecer a metade. Mas eu sei que o senhor é cristão, certo? E eu vou fazer uma pergunta particular aqui para o senhor, porque o senhor é meu mestre, certo? Se não fosse,
eu iria a uma igreja qualquer e perguntaria a qualquer pastor. A questão é a seguinte: hoje eu tive a oportunidade de entrar em contato com um teólogo em que ele disse o seguinte: Jesus, a frase foi a seguinte: Jesus, abre aspas, pecou, fecha aspas. E a igreja nunca entendeu isso. O que isso quer dizer? Eu que assisti o vídeo todo, acredito que a maioria não tenha assistido, ou talvez todos não tenham assistido. O que significa? O pecado, o que significa o pecado no nosso mundo? Segundo os judeus, porque próprio Jesus, Maria e José eram judeus, isso é um fato histórico, inegável, certo? Jesus, ele realizou milagres, realizou santificações, realizou um monte de coisas durante datas que não convinham a ele, já que ele era judeu e ele foi contra as regras dos judeus. Porém, mesmo assim, como o cristianismo surgiu 2 séculos depois que Cristo morreu, de qualquer forma acabaram sendo considerados, certo? E aí, o que me ocorre, cara? Jesus, ele foi tido como o menino da profecia, o menino da profecia de Abraão, certo? Porém, Jesus, ele trabalhou os sábados, ele fez milagres aos sábados, coisas que eram completamente contra os judeus. Completamente contra. O que era completamente contra a própria religião dele, do pai e da mãe dele. Eu não sei se todo mundo que está escutando sabe disso, mas acredito que o senhor saiba que Jesus nunca foi cristão. Jesus sempre foi judeu, certo? Certo, eu tenho um comentário a fazer, mas eu vou fazer isso depois. Pode ser? Perfeito, perfeito. Mas Assim que segura eu ter- aí. Mas segura assim, aí. assim que eu terminar de falar, eu vou ser super grato do senhor complementar o que eu tenho a falar. Vamos lá. Jesus, ele cometeu muitos atos, tanto benevolentes quanto contra a lei. E quando eu falo contra a lei, eu não estou falando segundo a lei de Cristo. Eu estou falando segundo a lei dos judeus, certo? Porque talvez a maioria não saiba aí, mas eu acho que vale compartilhar com a galera que o cristianismo surgiu cerca de 200 anos após a morte de Cristo. Ou seja, Paulo, pois não, deixa. Ó, falta só mais 2 slides. Deixa eu só acabar aqui, porque aqui a tá gente show, vai falar sobre alteridade, só para a gente não perder perfeito. tanto o assunto, beleza? Não, perfeito, Mas tudo a bem. gente volta nisso daí assim que eu finalizar, daí eu finalizo, fecho a gravação bonitinho para Tranquilo. bem. Eu já compartilhei com o senhor que eu tenho alguns problemas psiquiátricos. Talvez eu não lembre até lá, mas espero lembrar. E vou respeitar o espaço do senhor, porque o senhor é meu mestre Eu vou e anotar aqui para eu lembrar, peraí, que às vezes eu tá nem lembro. show. Só para deixar claro, eu quero deixar bem claro que eu respeito muito mais a opinião dos meus mestres do que a minha. Beleza, eu vou só mutar vocês aqui para a gente finalizar essa parte. O pessoal já está saindo, beleza? Beleza, perfeito. Então vamos lá, pessoal. A gente estava. O nosso ponto depois, nas próximas aulas, é também falar sobre alteridade. Aí eu aloquei a alteridade como caminho para a paz, certo? Em um outro artigo que vocês tiveram contato, eu falei que o cristianismo, parcelas do cristianismo, tem dificuldade com a alteridade na contemporaneidade. E para nós construirmos essa sociedade justa e plural, a gente precisa ir além da tolerância. Então, olha só, a gente tem que ir da base dessa pirâmide para cima, certo?
como a gente faria? Como a gente resolve a questão da intolerância religiosa? Se a intolerância religiosa, como eu disse lá no começo, ela é legitimada com base no uso dessa ou daquela teoria, conceito, etc., da religião do outro, de uma outra religião. Ela começa aí, começa na construção desse inimigo, desse demônio, entendeu? Demônio. A partir da construção desse outro a ser combatido, no discurso, nos textos, o líder religioso valida, ele legitima práticas, mesmo que ele não fala, vai lá e bate, vai lá e quebra o terreiro. Mas já tem falas gravadas, por exemplo, a gente está falando de intolerâncias, podemos falar de sexualidade, por exemplo, perseguição contra pessoas de sexualidade não heteronormativa, com motivos religiosos. Estamos dentro de ciência da religião, daria para falar também. Daria para falar sobre a sexualidade a partir de perspectivas religiosas. Mas discursos religiosos dão fundamento, dão base para que as pessoas odeiem os outros. Aí, Nelson Mandela vem, né? Se ninguém nasce odiando o outro, ele diz, mas as pessoas aprendem a odiar o outro. E se eu posso aprender a odiar, eu posso aprender a amar o outro. Se, né, foi muita informação para sua cabeça, grava isso. O ódio é aprendido. Aquilo que você não sofreu diretamente, porque, por exemplo, você pode falar, meu caso, Jonas, eu trabalhei em um outro país com meu pai e nós tínhamos como sócio uma pessoa de uma religião A, que era diferente da nossa. Essa pessoa da religião A, ela era, digamos, a pessoa que negociava, que recebia a grana. Trabalhamos o mês todo, até adiantamos ali para ver se recebia logo, que o engenheiro da obra falou assim, ó, acabou aqui, eu pago vocês. Beleza. Acabamos, aí eu não caía na conta, e daí? O engenheiro falou, não, já paguei para o fulano. Vamos lá, batemos na porta do fulano não atendia, ligava no telefone do fulano não atendia. Eu fui e desliguei o relógio da casa dele. Ele vai ter que sair. Desliguei o relógio da casa dele, não saiu. A gente bateu na porta, falou, fulano, eu sei que você tá aí. Eu não sei como, mas a gente vai encontrar você vai, conversa com a gente, cara. Enfim, levamos um balão de 6.000 euros na época. Hoje, não sei quanto daria, será que daria, acho que chegaria nos 8.000 fácil. Aí, eu poderia dizer, eu odeio pessoas da religião A. Eu poderia levar para a minha vida o ódio a pessoas da religião A, porque eu tive uma experiência X com uma pessoa da religião A. Mas não é todo mundo que é igual o bendito da religião A, porque talvez o sacerdote, o líder, o pastor, etc., da religião dele, ia falar, você está fazendo errado. Nosso Deus, nossa entidade, etc., etc. Estou sendo bem generalista por questões éticas. Ele não manda, ele manda se fazer o contrário, manda sei lá e pagar, fazer o que é certo. Poderia levar essa experiência para a vida. Mas o que o Mandela diz é que o ódio ao outro é aprendido. A criança, o adolescente, o jovem, que a gente vai lidar em sala de aula, nosso vizinho, na sua maioria, é vítima de, basicamente, manipulação mental, entendeu? Ele aprendeu que o outro é do diabo, que a religião do outro é do demônio. Daí como que ele vai tolerar? Tolerar é tipo assim, vai, resiste aí. Não, vou tolerar, né? É além da tolerância. Requer o acolhimento da diferença, que são pontos importantes da alteridade. Relações de ética baseado no respeito, na escuta, e responsabilidade, aquilo que a gente já começou a falar
na aula anterior sobre alteridade. E para a construção da sociedade, que a gente fala, uma sociedade justa e plural. Sociedade parece um termo muito grande, né? O Brasil é enorme, é continental. Mas eu posso pensar na minha cidade, posso pensar no meu bairro, na minha família, né? Como que eu vou construir essa família justa, essa família plural, essa cultura de paz, entendem? Da mesma forma como eu posso aprender a odiar, eu posso aprender a amar. Para fazer uma síntese, nós temos o uso dessa nebulosa, né? Nós temos o uso das matrizes de religião africana, principalmente, né? Nós temos o uso dessas matrizes para quê? Para a construção de um inimigo, um outro a ser estigmatizado, a ser violentado, e etc. E isso daí nos cria grandes desafios para a convivência. Como conviver com o diferente. Nós temos uma pluralidade de religiões e de culturas e tudo mais. A partir daí, nós apontamos o que? A ética da alteridade, que é o respeito e o acolhimento, muito mais do que meramente a tolerância, entende? Para a gente retomar esses conceitos, reforçar a importância do conhecimento crítico. Conhecimento crítico. Por isso, novamente, aí faz todo sentido que o Paulo falou, esse cara aí não é teólogo. Ele é teólogo porque ele tinha intenções, entendeu? Se fosse, é uma pessoa que não, mas tem áudio vazado, tem gravação, tem tudo mais, que tudo indica que há uma intenção por trás das práticas. E a intenção é influência, é grana, é poder, é domínio, entende? Então, fulano de tal lá que a gente mencionou é teólogo, sim, porque ele faz uma leitura da realidade, uma leitura da religião, do livro sagrado dele, para benefício próprio. Então, há uma certa percepção crítica. Ele não está dentro do senso comum. Nosso papel, enquanto cientistas da religião, enquanto pensadores dessa espiritualidade, das religiões, é sempre levar o conhecimento crítico. O conhecimento crítico de formas de interpretar os livros sagrados, de formas de interpretar a vida, de respeito da construção do outro, nos ajuda a construir o diálogo. Aí é muitíssimo importante conhecer a religião do outro, principalmente esse outro que me constrói enquanto inimigo, esse outro que me enxerga enquanto o demônio. Bom, peraí, será que ele não está tendo uma percepção errada sobre a religião dele e, consequentemente, sobre a minha? Isso pode acontecer muito. A maioria das pessoas, tá, sou muito generalista, muitas pessoas frequentam apenas os seus locais de culto, mas não têm uma percepção crítica daquilo ali. Às vezes a missa, o culto, sei lá, a liturgia é tão longa, ou a pessoa fala tantas coisas, ou às vezes por, como diz, né, por neurodivergências, ou mesmo por essa aceleração que nós temos na contemporaneidade, a dificuldade de consumir um conteúdo mais extenso. O YouTube, ele recomenda o Shorts, né, o Shorts vídeo. Teve um Shorts meu que chegou a 3.000 visualizações, assim, eu postei agora, 10 minutos depois, 3.000. E o vídeo mais longo, 13:35, por quê? Ele quer que você consuma coisas rápidas, entendeu? E esse consumo de coisas rápidas forma pessoas incapazes de se aprofundar naquele assunto, de adquirir um conhecimento mais profundo. Quantas pessoas leram um livro por ano? Você conhece no seu entorno, da sua família, da sua vizinhança. Um livro. Vocês estão aqui na faculdade, pelo menos ler os livros das disciplinas já é alguma coisa. Ele tem 50, 90 páginas. Os livros produzidos pelo UNICV mesmo tem uma média de 90 páginas, né? Com os elementos ali todos. Mas, assim,
ler outros materiais também. E daí eu já vou adiantar a próxima aula. Claro, nós vamos ter outras aulas, né? Nós teremos os 3 seminários de vocês. Na quarta aula, deixa eu só recuperar meu calendário aqui. E, peraí, a gente está finalizando a aula, beleza, pessoal? Só vou já dar a letra para vocês, porque eu vou jogar o material no grupo da aula, que eu acho que a maioria de vocês está no grupo da aula, né? Meu calendário ficou atrás aqui. Eita, beleza. Aí, pessoal. Bom, hoje, cadê? Hoje é 12, certo? A nossa próxima aula vai ser dia 20. Dia 20 já vai ser o primeiro grupo. O segundo grupo vai ser no dia 26, certo? 26. E o terceiro grupo vai ser no dia 3, beleza? 3 de julho. Vou marcar aqui. Sobre os grupos, eu tenho só uma coisa que eu queria dizer aqui, que é, preciso que vocês se conversem, vocês se organizem, porque já teve gente que me procurou no privado para dizer que ninguém fala nada no grupo, etc. Então, é uma organização dos alunos, o grupo, tá? Cada grupo é responsável por se comunicar, por organizar a aula, etc, etc. Tem todas as instruções lá, já no grupo, né? No grupo de WhatsApp agora, por assim dizer. Então, cada grupo separado ali, cada grupo, grupo 1, 2 e 3, cada um é responsável pela sua organização. Você tá no grupo 1, grupo 2, grupo 3, sei lá. Ninguém tá falando nada, começa a chamar no privado, dá seus pulos. E nossa próxima aula, então, é dia 20, vai ser numa sexta-feira, porque dia 19 é feriado, né? Eu não consigo adiantar para dia 18 também, que nós temos aula de sociologia. Então, vocês têm um certo tempo, né? Tem pouco mais de uma semana agora para finalizar o argumento, né? Então é isso. Nós temos aí 3 semanas que vão ser marcadas por essa outra abordagem, certo? Mas já no dia 10 de julho, nós vamos começar com Mircea Eliade. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Paulo, tô acabando aqui, a gente já vai voltar àquele assunto, beleza?
Eu tô mudo. Eu tô mudo, não sei desde que hora. Obrigado aí, Paulo, por levantar a mão e chamar minha atenção. Então, vou só repetir aqui. No dia 10 de julho, nós vamos começar com Mircea Eliade, certo? História das crenças e das ideias religiosas, né? Lá. História das crenças e das ideias religiosas. Beleza? Editora Zahar, vou mandar para vocês em PDF. Ó, nós temos 3 tomos. Nós vamos começar pelo tomo 1, que é esse daqui. Para a gente ver um começo de religiões antigas. E daí que estava no mudo, vocês não ouviram, né? Eu falei que a ideia veio de uma indicação de material do professor Saulo, né, nosso coordenador, e também lá de um levantamento, um questionamento que o Paulo fez aqui no comecinho, né? Lá na primeira aula, acho que ele falou, professor, qual que é a primeira religião? Qual a religião mais antiga? Então a gente vai começar a ver esses conceitos, beleza? Mas eu tenho aqui guardado, deixa eu ver. Eu tenho até o tomo 2. Eu tenho até o tomo 3, só que o tomo 2 e 3 que eu tenho são em espanhol. Mas eu compartilho com vocês, tá? É um material antigão, dá para vocês encontrarem na internet tranquilamente. Então nós vamos começar aqui, a partir do dia 10 de julho, o capítulo 1. No começo, comportamentos mágicos religiosos dos paleantropídeos, ok? Daí a gente vai começar a entender pinturas rupestres, algumas conversas em torno de depósitos de ossadas, etc., ritos, pensamento e imaginação entre caçadores paleolíticos, começar a entender essa criação do imaginário religioso, ideias religiosas, beleza? E a gente vai caminhar, beleza? Então, semanalmente, nós vamos caminhar nesse primeiro livro aqui, esse primeiro tomo. Ideias religiosas e crises políticas do Antigo Egito, megalítios. Beleza, pessoal? Então eu vou tirar o excerto aqui só do capítulo 1 e mandar para vocês, mas vocês conseguem o material completo na internet. Beleza? Então, ia finalizar nossa aula agradecendo a todos que participaram, passaram por aqui, você que eventualmente não conseguiu participar hoje, mas vai assistir depois. Muito obrigado, né? Obrigado pelas participações, vocês chegaram cedo, vocês que participaram no chat, participaram em áudio também. E bora lá, bora conhecer um pouco mais, fazer enfrentamento da intolerância religiosa a partir do conhecimento. Conhecimento muda mentes, né? Como diria aquele que, aí o finalzinho, né, de um youtuber que tem aqui no Brasil, ele diz assim, e façam como aquele que veio dos céus e deixou um ensinamento muito importante. Não estou falando de Jesus Cristo, estou falando do ET Bilu. Busquem conhecimento. Beleza, pessoal? Então busquem conhecimento. Vou finalizar a gravação aqui para que esse conhecimento ele transforme vidas, ele desencadeie aí no enfrentamento à intolerância religiosa, promoção de cultura de paz, ok?